Saudações, galera, beleza? Então, nós vamos falar um pouco sobre a filosofia política, que discute as teorias de organização política, social e a questão do Estado moderno. Aí a gente fez um fórum e fez algumas perguntas no fórum. A primeira pergunta é o que vocês tinham a dizer com relação à filosofia política, um pouco no geral. Então, o que a filosofia diz da política? Então aí a gente cai no campo da filosofia como aquela que vai dialogar com as várias histórias, com as várias constituições das relações políticas e das formações sociais e institucionais. Então a filosofia, ela o tempo todo está em diálogo com a política, porque a política é aquilo que vai organizando a vida na sociedade. E essa organização da vida em sociedade conta com algumas ideias importantes. A primeira é Estado. E nós lá no fórum colocamos para vocês pensarem um pouco o que é o Estado. E vocês trouxeram respostas bem interessantes que estão aí em sintonia com essa ideia do Estado, como está escrito aí, conjunto organizado das instituições sob um governo autônomo e ocupando um território próprio e independente. E aí, para aprofundar um pouquinho a ideia de Estado, um aprofundamento filosófico, por exemplo, os filósofos empiristas Hobbes e Locke vão entender que o Estado ele é fruto do pacto que as pessoas fazem no estado de natureza, ainda que seria um estado não ordenado como o nosso, um estado primitivo, e as pessoas, quando percebem que para viver em paz elas precisam fazer um acordo para que esse acordo garanta a paz social, então essas pessoas vão fazer esse pacto e desse pacto se resulta o contrato e esse contrato social vai formar o Estado, garantindo que não exista uma guerra de todos contra todos. Então isso é uma teoria presente na filosofia de Hobbes, de Locke e também, de certa maneira, de Rousseau, que são aí conhecidos filósofos contratualistas. Então, para eles, o Estado é uma constituição fruto do contrato social que as pessoas fazem para evitar a guerra de todos contra todos. Na concepção marxista, o Estado nada mais é do que a forma de organização burguesa. Então, a grande crítica que o Marx faz à burguesia, e ela vai se dar, e o Estado, como construção dessa burguesia, ele se caracteriza como uma estrutura que procura manter o poder ideológico sobre os homens, sobre as mulheres, sobre a sociedade. E aí vem um trecho, uma citação apresentada pelo Marcondes Japiaçu, do Dicionário de Filosofia, que diz: através da emancipação da propriedade privada da comunidade, o Estado adquiriu uma existência particular, do lado de fora da sociedade civil, mas ele não é senão a forma de organização que necessariamente os burgueses se deram, com o objetivo de garantir reciprocamente a sua propriedade e seus interesses. Então você percebe aí que há uma visão crítica, né, de Marx e Engels com relação ao Estado. O Estado, então, como uma instituição a serviço da burguesia, da classe dominante. Também há uma outra compreensão que vai trazer o Estado-nação como fusão entre o Estado, tal como ele se constitui na Europa no século XVIII, como soberania e administração dos homens e do território que eles ocupam, e uma sociedade civil de tipo novo, caracterizada pela propriedade privada burguesa, tendo por fim a rentabilidade, o lucro e o crescimento das riquezas, que é uma outra concepção de Estado. O Estado como a garantia desse crescimento social e da manutenção desses poderes, enfim. O Estado, e agora a gente vai falar de uma outra palavra importante que é governo. Vocês também pesquisaram, então vocês percebem que há na tela aí imagens representando
Brasília, então o parlamento aí, ó, onde se destaca depois o Palácio do Planalto, onde está o chefe do executivo, aqui o legislativo, e o Supremo Tribunal, onde está o poder legislativo, né? Os três grandes poderes que formam aí a organização maior do Estado e aí a função de governo, né? Então, o que é governo? O governo é o grupo que a sociedade civil delega de forma direta, quando o voto é direto, como na maioria dos casos no Brasil hoje, ou indireto, quando há algo que vai fazer a mediação desse voto para dirigir o Estado. Quando a gente olha a história do Brasil, é importante conhecer história, sobretudo do Brasil, né? Quando a gente pensa na história do Brasil, o Brasil colônia vai passando por mudanças. E aí, essas mudanças na colônia, de uma certa maneira, já vai haver processos de voto, de eleição, não como os de hoje. Não tem como ser como os de hoje, mas já havia alguns processos. Agora, com o período do Brasil Império, sobretudo no segundo reinado, o número e a participação do voto vai aumentando, né? E aí o processo vai ser chamado de voto indireto. Por quê? Porque as pessoas escolhiam os eleitores que fariam de fato a escolha de quem ia compor as câmaras, enfim. E além disso, no Brasil, o voto era censitário. Então, para votar, você tinha que apresentar uma determinada renda, um valor, certo? Então, o Brasil foi passando por um processo gradual de acesso ao voto. Para vocês terem uma ideia, só em 1934 as mulheres têm direito ao voto no Brasil. E graças a todo o movimento de luta das sufragistas, representada aí sobretudo por Berta Lutz, que vai liderar o movimento feminista das sufragistas que defendia o voto e o estudo das mulheres no Brasil. Mas aí eu fecho parênteses e volto aqui para a nossa tela. E agora vamos falar de outro conceito que vocês também apresentaram lá no fórum, que é o conceito de política, o analfabeto político. Um texto bem interessante de Bertold Brecht, um grande nome aí da literatura, da poesia. Vamos acompanhar o texto. O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio depende das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito, dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que da sua ignorância nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, corrupto e lacaio das empresas nacionais e multinacionais. Forte, né? O texto é para pensar, é para provocar, né? Então, o analfabetismo político é algo que a filosofia não vai tolerar, aceitar. É importante ter consciência, entender o que acontece na sociedade. E aí, então, a própria ideia de política é entendida por Aristóteles. Ele vai trazer esse conceito, ele vai atribuir ao homem a condição de zoon politikos. O homem como esse animal político, e por ser um animal político, é um animal que está inserido, portanto, na vida da polis. Polis em grego, que seria cidades-estado, e a gente traduz para o latim civitas ou civitas e para o português cidades. Então, o homem é um animal político e a política é um conhecimento prático de natureza normativa e que vai estabelecer, como diz aí, os critérios da justiça e do bom governo. Então, a política é uma palavra de origem grega, vem de polis,
E basicamente a gente pode dizer que a política é executada na Grécia Antiga pelos cidadãos nascidos na Grécia, livres, iguais, portadores de direitos inquestionáveis, com isonomia, que é a igualdade perante a lei, e isegoria, que é o direito de expor e discutir em público as suas opiniões sobre ações que a cidade deve ou não realizar. E aí, da palavra política, você vai ter a ideia de arte de cuidar da cidade. Portanto, o político, aquele que é da cidade, ele tem um papel a cumprir. O papel é cuidar da polis, cuidar da coisa pública. No latim, a gente vai falar cidadania. Por quê? Porque cidadania vem de civitas ou civitas, que é cidade. E aí, cidadão, aquele que é da cidade, e cidadania, a arte de cuidar da cidade. Então, tudo aquilo que diz respeito aos cidadãos e ao governo da cidade, aos negócios públicos, tudo isso então é a política. E outro conceito que a gente pediu para vocês discutirem e apresentarem a visão era organização social. Então, a organização social é essa junção, esse emaranhado de instituições, grupos, formas de relação que formam então a sociedade, que compõem essa sociedade, a nação, o Estado, e aí vem toda a questão das várias organizações que estão presentes na sociedade. Desde organizações políticas, como partidos políticos, grupos, movimentos sociais, até organizações que têm as dimensões políticas, mas estão no campo da religião, muitas vezes, enfim. Então, as várias organizações sociais que compõem aí o Brasil. E é importante destacar ainda que a ideia de Estado, o Estado moderno, a partir de Montesquieu, o Estado liberal, Montesquieu, que é um filósofo francês muito importante, e ele vai então afirmar que é necessário a divisão dos três poderes, ele fala isso no livro Espírito das Leis, e aí a organização dos três poderes em executivo, legislativo e judiciário. Esse esquema que você pode ver aí é bem interessante. Então, o executivo é o presidente, os prefeitos, governadores, aqueles que compõem a execução, a responsabilidade também, de certa forma, de aplicar as leis. A questão do judiciário, o poder judiciário, a Suprema Corte, os tribunais regionais e os juizados, que interpretam, mas também vão aplicar, né, a lei. O Congresso, o poder legislativo, as câmaras de deputado, de senado, de vereadores, que tem aí o papel de criar leis. E todo esse jogo que você consegue perceber aí na imagem, esse jogo então que vai trazer essa dinâmica do entrelaçamento dos poderes. Então, o papel de cada um. Então, pegando ali, ó, o presidente com relação ao judiciário, indica juízes para a Suprema Corte e concede indutos. Já do judiciário para o executivo, pode declarar atos presidenciais como inconstitucionais, quando vão contra a lei constitucional, a Constituição, que é a lei maior do Estado. Do judiciário ao legislativo, então pode declarar leis inconstitucionais, e o contrário, analisa as indicações de juízes para a Suprema Corte. Congresso para o presidente, pode votar o impeachment, pode derrubar vetos após votação com maioria. Vetos, então, leis que passam pelo presidente ou a presidente, e aí ele pode fazer vetos. Se isso volta para o Congresso e a maioria decide derrubar os vetos do presidente, essa maioria prevalece sobre a vontade do executivo. E aí o presidente tem o poder de vetar leis, então isso vai dando uma harmonia dos poderes. Essa é a teoria de Montesquieu, do Estado liberal, do equilíbrio dos poderes. Beleza? Então é isso, a gente fecha um pouco essa nossa conversa, se estendeu um pouco, mas faz parte, né? A gente precisa manter os estudos. Dá uma olhadinha nas páginas 119 a 129 do livro,
para amarrar esse conteúdo. Um grande abraço.